Olá, estudante do oitavo ano. Hoje eu vou passar para vocês as orientações para fazer a semana 1 do PET 4. Vamos falar sobre polígonos. Polígono é uma figura geométrica plana fechada, formada por segmentos de retas, de forma que cada segmento se conecta a dois outros pelos seus pontos extremos. Veja aqui 3 exemplos. Desses 3 exemplos de figuras geométricas, apenas esse daqui que é um polígono. Por quê? Porque o primeiro polígono ficou aberto, ó, não é fechado, então não é polígono. Perdão, a primeira figura não é polígono devido a estar aberta aqui. Esse último não é polígono porque os segmentos interceptam em pontos que não estão em suas extremidades, tá vendo? Então, aqui não é polígono. Então, vamos concentrar que polígono é uma figura geométrica, né, formada aqui por segmentos. Eu digo assim, começou, deu toda a volta e terminou no ponto de origem. Este sim é um polígono, tá? Prosseguindo, nós podemos classificar os polígonos em convexos e não convexos. Olha, o polígono convexo, a partir do momento que eu tenho aqui 2 pontos, eu vou unir esses 2 pontos e vou traçar um segmento, e este segmento vai ficar todinho dentro do polígono. Já nos não convexos, isso pode acontecer de forma que o segmento traçado fique com uma parte externa, tá? Então, estes não são convexos, mas são polígonos também, tá? Todos os dois são polígonos. A diferença é que estes aqui, ó, onde tem todos os pontos dentro da figura, na região interna, eles são considerados convexos. E são nos convexos que nós vamos concentrar os nossos estudos agora do PET 4. Todo polígono, ele tem uma certa quantidade de lados. O menor possível é 3, porque o triângulo é o menor polígono, tá? Nesse caso aqui tem 5, então ele é um pentágono, porque tem 5 lados. E, em consequência, vai ter 5 ângulos, tá? É a mesma quantidade de ângulos e lados. E temos também 5 ângulos externos, ângulos formados aqui do lado de fora do polígono. Como encontrar esse ângulo externo? Olha, eu vou prolongar um lado, né, o segmento, por exemplo, eu vou em direção a BA, só que eu não paro, eu continuo. Então, aqui vai formar um ângulo, e esse ângulo é chamado de ângulo externo, tá? Então, ele também tem 5 ângulos externos, assim como tem 5 ângulos internos. Um polígono é dito regular quando todos os seus lados forem congruentes. Olha a palavrinha aqui, ó, regular, tá? É quando ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também serão congruentes. Daí ele é considerado um polígono regular, tá? No volume 2 do PET, nós trabalhamos os polígonos de 3 lados e no volume 3, os polígonos de 4 lados. Agora, nós vamos trabalhar no geral. Então, veja, se N é o número de lados de um polígono, para eu achar a soma dos ângulos internos, eu vou usar uma formulazinha, que é essa daqui, ó. N menos 2 vezes 180. É a soma. Bom, para os triângulos, nós já sabemos que é igual a 180 graus, não é isso? Então, colocando aqui na fórmula, olha, vamos provar que isso é verdade. O triângulo tem 3 lados, então N é igual a 3. Na fórmula, é N menos 2, então 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180, 180 graus, que é a soma, né, dos ângulos internos do triângulo. No quadrilátero, aplicamos aqui a mesma regra. Se o quadrilátero tem 4 lados, N é igual a 4. 4 tira 2, ficam 2 vezes 180, 360 graus. Eu já mostrei para vocês, né, no PET 3, que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Isso vale para todos os polígonos, tá?
Vamos ver aqui alguns exemplos, olha. Aqui pede para a gente, né, na primeira atividade do PET, para completar essa tabela. Então, nós vamos olhar aqui, o primeiro polígono, ele tem 5 lados. O polígono de 5 lados, ele tem o prefixo penta. Então, ele é um pentágono, tá aqui o nome. O número de lados é 5. E para eu achar a soma das medidas dos ângulos internos, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Eu pego o número de lados, eu vou tirar 2 e multiplicar por 180. Então, eu vou colocar aqui neste espaço, olha. 5 menos 2 vai dar 3. 3 vezes 180, 540 graus. Vocês vão fazer isso com todos os outros. Lembrando que, ó, este tem 6 lados, é um hexágono. 7 lados é o heptágono. 8 lados é o octógono. Vocês podem pesquisar, tá? Acessar na internet, tá? Olhar aí onde no livro de vocês tem também, pode pesquisar. Esse tem 9 lados, ele é um eneágono. É 9 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, é um eneágono. E este daqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é o decágono, tá? Aí vocês vão completar e fazer a continha para ver quanto é a soma dos ângulos internos de todos eles, tá bom? Bom, continuando agora, nós vamos falar sobre os ângulos externos. A soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus, gente. Esse número não muda. Pode ser o triângulo, que é o menor polígono, pode ser o pentágono de 5 lados, um decágono, o icoságono, qualquer que seja o polígono. A soma dos ângulos internos será sempre 360, dos ângulos externos, né? 360 graus. Aqui foi feita uma demonstração que um polígono, né, um pentágono, ele foi reduzido proporcionalmente, né, até degenerar num ponto, né? Aqui ficou apenas um pontinho. E os ângulos externos aqui foram mantidos, né? Foi fazendo a redução do polígono, mas os ângulos externos foram mantidos, até concluir que formou um círculo e esse círculo tem 360 graus. Portanto, está provado que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Aí vem uma atividade, né, para vocês fazer, muito parecida com a atividade número 1, só que agora precisamos acrescentar a soma das medidas dos ângulos externos. Eu vou fazer o item A e depois vocês vão fazer os demais. Olha, o pentágono é um polígono de 5 lados e de 5 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é... Nós acabamos de fazer essa questão na atividade número 1. Então, pode copiar. Tira 2, né? De 5 tira 2, fica 3. 3 vezes 180 dá os 540 graus. A soma dos ângulos externos é sempre 360, e essa não vai mudar nunca. E se o pentágono for regular, cada ângulo interno mede. Bom, se ele é regular, quer dizer que todos os ângulos são iguais, então é só dividir os 540 por 5, que eu tenho 108 graus, tá? Cada um do pentágono é 108 graus. E cada ângulo externo, bom, se é sempre 360, só que agora ele tem 5 ângulos externos, eu vou dividir os 360 por 5 e daí eu tenho 72 graus, tá? Vocês vão fazer isso para o hexágono, que é o de 6 lados, o heptágono, que é o de 7 lados, octógono, polígono de 8 lados, tá? Preenche todas as lacunas, decágono, 10 lados, e o dodecágono é um polígono de 12 lados, certinho? Continuando, agora falamos sobre as diagonais de um polígono convexo. Diagonal é quando a gente une dois vértices, né, por meio de um segmento de reta. Veja aqui um exemplo, olha, eu vou colocar um pentágono, tá? E vou traçar uma diagonal. Diagonal liga um vértice a outro. Este é um modelo. Todas as possibilidades, olha, segunda, terceira, quarta, dá para fazer mais uma, né? Ó,
eu consegui fazer 5. Eu uni todos os vértices aqui ao outro não consecutivo a ele, porque se eu fosse unir, por exemplo, esse vértice aqui com este, eu ia ter uma linha em cima do lado, então não era diagonal. Para ser diagonal, não pode ser aos seus vértices que estão aqui próximo a ele, tem que ser outro, tá? Então, imagina se eu tenho que fazer isso, né, desenhar para um polígono que tem aqui 20 lados, 20 vértices. Eu vou ter um trabalho danado. Então, existe uma regra. A regra diz o seguinte, olha, a fórmula, né? Que cada vértice de um polígono convexo de n lados partem n menos 3 diagonais. Veja bem, se aqui é um polígono de 5 lados, 5 menos 3, 2. Pode ver que de cada um partem 2 diagonais, certo? 2. De cada vértice vai partir 2. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. N, que multiplica n menos 3. Por quê? Porque se de cada vértice tem 2 e são 5 no total, então vai ser 5 vezes 2, 10. Mas acontece que a mesma diagonal que vai é a diagonal que volta. Então, eu tenho que dividir por 2. Por isso aqui, ó, está sendo contada 2 vezes. Então, eu tenho que dividir por 2. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Marquem ela aí, ó. Toda vez que falarem diagonal, eu vou usar o número de lados do polígono, multiplicar pelo número de lados menos 3 e o resultado vou dividir por 2. Dividir por 2 por quê? Porque eu disse que a mesma diagonal que vai é a que vem, então a gente acaba contando 2 vezes. Por isso tem que dividir por 2, tá? Olha nesse caso. É um polígono de 10 lados, só para vocês terem uma ideia. Um polígono de 10 lados, eu tenho aqui de um vértice n menos 3 diagonais. Então, de cada vértice aqui, vai sair, né, 7 diagonais. Uma em direção a cada um dos outros pontos, dos outros vértices. Se são 7 em cada um, 7 vezes 10, 70. Só que eu tenho que dividir por 2. Então, vai ser um total de 35, tá? E é assim que a gente vai fazer. Vamos olhar no exercício agora. Olha, eu tenho aqui para vocês desenhar as diagonais. Então, vocês vão fazer esse desenho no caderno de vocês e vai tentar traçar. Esses são pequenos, então é possível, tá? Não é difícil, não. É bem simples. O octógono regular de lado medindo 1 centímetro possui perímetro. Perímetro aqui é a soma dentro dos lados. Se tem 8 lados medindo 1, então vai ser 8 centímetros. E quantas diagonais que ele tem? Então, olha aqui a formulazinha, ó, deixei ela aqui do lado. É n, que multiplica n menos 3 e divide por 2. Então, eu tenho 20 diagonais. Por quê? Olha, se é 8, quanto é 8 menos 3? 5. 5 vezes 8, 40 dividido por 2, 20. Vocês vão fazer essa continha em todos os outros, tá? E colocar aqui. Agora, prosseguindo, né, a nossa frase, a soma de seus ângulos internos é. Aí é a outra fórmula do S igual a n menos 2 vezes 180. Nós já fizemos nas atividades 1 e 2. Então, tem aqui novamente para ser feita. A soma dos seus ângulos externos é 360. E cada ângulo interno mede. Se tem 1080 dividindo por 8, porque tem 8 lados, vai dar um total de 135 para cada um. E cada ângulo externo mede, divide 360 por 8, deu 45 graus cada um. Bom, eu já fiz do octógono, agora vocês vão fazer para o pentágono, que tem 5 lados, e para o triângulo. Lembrando que triângulos não têm diagonais, tá? Porque eu não consigo traçar. Ó, se eu for unir um ponto a outro, eu estou fazendo o desenho em cima do lado. Isso não é diagonal, é lado, tá? Então, triângulo não tem diagonal. Meninos, um abraço a todos e até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição.